ano de 2021, no estado do Espírito Santo, foi desenvolvido o projeto piloto Feira Livre de Trabalho Infantil, que teve como foco o setor econômico de feiras livres. Esse projeto foi criado pelo coordenador da atividade de combate ao trabalho infantil, o auditor fiscal do trabalho, Péricles Rocha de Sá Filho, para atender às diretrizes do planejamento da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, SIT, de que cada Superintendência Regional do Trabalho executasse uma ação especial setorial, objetivando a resolução efetiva de um problema em determinada atividade econômica, através de diálogo social e parcerias institucionais. As feiras livres foram escolhidas por ser perceptível a incidência de crianças e adolescentes exercendo os mais diversos tipos de trabalho nesses locais, o que não é permitido conforme previsto no artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Em geral, os adolescentes laboram na feira por conta própria, se oferecendo para carregar as compras dos clientes em carrinhos de mão, muitas vezes transportando pesos inadequados à sua idade e estrutura física, podendo causar problemas de saúde, além de afetar o seu desenvolvimento de uma forma geral, já que o trabalho desprotegido e informal em logradouros públicos, como as feiras, gera potencial exposição das crianças e adolescentes à violência, drogas, assédio sexual, exposição à radiação solar, chuva e frio, acidentes de trânsito e atropelamento. Por isso é proibido o trabalho em feiras livres para menores de 18 anos, por se enquadrar em diversos itens da lista das piores formas de trabalho infantil, lista TIP, Decreto 6.481 de 2008. O objetivo da ação é a redução sustentável do trabalho infantil nas feiras livres e vias públicas, promovendo o afastamento de crianças e adolescentes do trabalho e o seu encaminhamento para a política pública mais adequada. As ações do projeto foram realizadas em parceria com os membros do Fórum Estadual de Aprendizagem, Proteção ao Adolescente Trabalhador e Erradicação do Trabalho Infantil, FEAPET, tais como Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Secretarias Estaduais e Municipais, Sistema S, entidades sem fins lucrativos que ministram cursos de aprendizagem no Estado, entre outros. A previsão inicial do projeto era incluir de 20 a 25 adolescentes que estariam trabalhando na Feira de Jardim da Penha, conforme informação do Observatório do Trabalho Infantil de Vitória. Foram realizadas visitas técnicas para o diagnóstico da existência de trabalho infantil. Em seguida, foram realizadas ações para identificação e cadastramento das crianças e adolescentes. E como o número de vagas ofertadas pelas empresas superou o número de adolescentes afastados da Feira de Jardim da Penha, o projeto foi estendido para a Feira de São Pedro, Bairro República, Itararé, Jardim Camburi, ação de sensibilização nos municípios da Serra e Vila Velha, ação nas paneleiras de Goiabeiras e em vias públicas. Foram realizadas ainda ações para entrega de notificações recomendatórias, que foram expedidas em conjunto pelo Ministério Público do Trabalho e pela Superintendência Regional do Trabalho. As notificações foram entregues aos feirantes que exercem suas atividades em bancas, na Feira de Jardim da Penha, e tem como objetivo orientar esses trabalhadores e empregadores quanto à proibição de se utilizarem de mão de obra de crianças e adolescentes. Em algumas ações foram registrados períodos de chuva, fato que não impediu a constatação da presença de crianças e adolescentes trabalhando no local. O trabalho executado carregando as compras de clientes em carrinhos de mão era feito embaixo de chuva e sem qualquer proteção, o que demonstra o quanto é precária a situação dessas crianças e adolescentes. Essa circunstância demonstrou que as pessoas se beneficiam de trabalho de crianças e adolescentes sem ao menos se importarem com a sua segurança e dignidade, o que evidencia a gravidade do trabalho infantil. As vagas na aprendizagem foram articuladas com as entidades formadoras, Sistema S ou diretamente com a empresa contratante. O êxito do projeto, em muito, deu-se pela rapidez com que o adolescente afastado do trabalho infantil foi inserido na aprendizagem profissional. O Instituto Formar disponibilizou as primeiras vagas de aprendizagem aos adolescentes com idade a partir de 14 anos, exemplo que foi seguido pelo Senai e por entidades que também ministram cursos de aprendizagem, tais como CESAM, COEP e CIEE. No momento do encaminhamento para as vagas de aprendizagem, constatou-se que diversos adolescentes não possuíam documentos de identificação, situação que foi superada com a parceria da Polícia Civil do Espírito Santo, que disponibilizou vagas para agilizar a emissão de carteiras de identidade dos adolescentes egressos do trabalho infantil. Essa etapa contou também com a parceria da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Vitória, que viabilizou o transporte e acompanhamento dos adolescentes para a obtenção de seus documentos.
Vale lembrar que esse é um projeto piloto, mas que já está causando impacto na vida não só dos adolescentes, como também na de suas famílias. Alguns desses adolescentes que se encontravam fora da escola retornaram às salas de aula para ingressarem na aprendizagem. Outros precisavam de óculos, necessidade que foi sanada durante a execução do projeto. Até o momento, 182 crianças e adolescentes foram afastados do trabalho infantil, sendo que os adolescentes com idade a partir de 14 anos foram direcionados para programas de aprendizagem profissional e as crianças e adolescentes com idade inferior a 14 anos foram encaminhados para políticas públicas mais adequadas. Dos 132 aptos para a inclusão na aprendizagem profissional, 107 já foram contratados. Hoje, esses adolescentes que foram afastados do trabalho infantil estão trabalhando em diversas empresas, como a Bratec, Pelicano, Solo Brasil, Corpo Saneamento, Tecnip Brasil, Cezam, EDP, Vale, Confeitaria Jardins, Laboratório Prete, G4S, Invisa e Vix Logística. A parceria com a Prefeitura de Vitória inclui capacitações para os técnicos de abordagem da Secretaria de Assistência Social e para os fiscais da Central de Serviços da Prefeitura, que atuam nas feiras do município com palestras ministradas pelo Ministério Público do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho e Superintendência Regional do Trabalho. Agora, esses profissionais poderão contribuir na fiscalização para que as feiras livres sejam um espaço livre de trabalho infantil. Com o afastamento das crianças e adolescentes, trabalhadores maiores de 18 anos foram cadastrados pela equipe de abordagem da assistência social para carregarem mercadorias na feira e receberam crachás expedidos pela Prefeitura e camisetas com a hashtag Chega de Trabalho Infantil oferecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho. É preciso que toda a sociedade se conscientize quanto à importância de se combater o trabalho infantil. O trabalho precoce gera grandes prejuízos físicos, emocionais, intelectuais e sociais às crianças e adolescentes e por isso a proteção deve ocorrer porque são pessoas em formação e não devem ser submetidas a atividades que limitem o seu desenvolvimento pleno. Além disso, perpetua o ciclo da pobreza e miséria, uma vez que estimula a evasão escolar e dificulta a qualificação profissional. Segundo os dados do SINAM, Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2020 no Brasil, 290 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos morreram e 27.924 sofreram acidentes graves enquanto trabalhavam. No mesmo período, 46.507 meninos e meninas tiveram algum tipo de agravo de saúde em função do trabalho. Esses dados revelam como o trabalho precoce é nocivo ao desenvolvimento integral desses menores. O sucesso do projeto piloto deveu-se, portanto, a aliar o combate ao trabalho infantil com a criação de alternativa para esse adolescente retirado da situação de exploração por meio de sua inclusão no mercado de trabalho de forma protegida, supervisionada, com a garantia dos direitos trabalhistas, com incentivo à sua matrícula e frequência escolar. Deste modo, são alcançados os objetivos de geração de renda para os adolescentes em situação de vulnerabilidade social, de profissionalização e de educação. Dessa forma, embora seja um projeto piloto, restou a certeza de que a aprendizagem profissional é e continuará sendo o melhor instrumento de combate ao trabalho infantil.